nossa live através do Facebook, agradecendo desde já a presença de todos os colaboradores da nossa família nucleana, trabalhadores da equipe de terça e tantos outros que estão em seus lares neste momento, vibrando pela nossa casa. Nossa programação desta noite, a apresentação do livro Transição Planetária com o nosso querido José Tadeu. Depois a apresentação da leitura das mensagens e o Evangelho com o nosso Vitor Ferraro. As vibrações com o nosso querido Sebastião de Oliveira. E, não esquecendo o nosso querido Wagner, que está na parte técnica, coordenando todos esses trabalhos. Desde já nós agradecemos a todos pela presença e que o Senhor Jesus, toda a grande equipe espiritual da Casa de Paz e Amor, possa nos dar toda a orientação, proteção, para que tudo saia ao contento. Boa noite. Boa noite. Mensagem do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura, aquisição do espírito nas estradas da vida. Incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no próprio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra-se neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões, desordenadas do que seus escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Bom, nessa noite, vamos pedir para a espiritualidade amiga vir nos aconselhar, vir nos ajudar, né? Iluminar nosso amigo Tadeu, para que dê uma excelente palestra. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E vamos hoje falar do livro Transição Planetária, que foi psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, ele nasceu na cidade do Conde, na Bahia, em novembro de 1876. Ele diplomou-se na Escola Municipal da Bahia, hoje Faculdade de Ciências Econômicas da Cidade Federal da Bahia, colando grau na turma de 1910 como bacharel em Comércio e Fazenda. Ele exerceu a sua profissão com muita probidade, sendo um exemplo de operosidade no campo profissional. Ele ajudava sempre aqueles que procuravam, que pudessem ou não retribuir os seus serviços. Ele ajudava sempre aqueles que o procuravam. Ele tomou conhecimento da doutrina espírita em 1914, através do médium Saturnino Fávila.
Na mesma época, ele conheceu o conceituado espírita baiano José Petitinga, e passando a frequentar a União Espírita Baiana. Ele presidia as reuniões mediúnicas dos trabalhos do Grupo e Fraternidade. E a partir de 1921, ele passou a integrar a diretoria da União Espírita Baiana. Ele acabou sucedendo a José Petitinga na presidência da União Espírita, função que exerceu até o seu desencarne em julho de 1942. Durante esse longo período, Miranda foi um baluarte do Espiritismo. Onde ele estivesse, aí estaria a doutrina e sua propaganda exercida com proficiência de um abnegado, delicado no trato, mas heróico na luta. Em 1950, o médium Chico Xavier psicografou para Divaldo Franco uma mensagem assinada pelo espírito Manuel Filomeno. Mas somente em 1970 é que essa entidade se apresentou a Divaldo como um trabalhador atuante na área da desobsessão, quando em vida, e que teria prosseguido nesses estudos após o seu desencarne. Teve então aí o início dessa parceria mediúnica que trouxe a público diversas obras enfocando o tema obsessão, visando auxiliar o seu entendimento e oferecer suporte aos trabalhos mediúnicos nessa área, desenvolvidos pelos centros espíritas do Brasil. Transição Planetária é um livro datado do ano de 2010. Esse livro psicografado, como já falei, por Divaldo e ditado por Filomeno de Miranda, ele possui 22 capítulos. Ele aborda, primeiramente, o trágico acontecimento da Indonésia do ano de 2004, precisamente no dia 26 de dezembro, onde milhares de pessoas desencarnaram vítimas de um tsunami devastador. Em seguida, ele nos esclarece sobre como espíritos de outras constelações estão vindo até nós para participarem da transição planetária, nos ajudando a transformar o nosso planeta em planeta de regeneração. Estamos então no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará de condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo. E ele não se dará, obviamente, como num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, mas, porém, inadiável. As tragédias naturais, como o tsunami no Oceano Índico, que são objetos das considerações desse livro, fazem parte desse processo, pois elas tiveram o objetivo de fazer a humanidade progredir mais e depressa, através do expurgo daqueles espíritos endurecidos, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardados. Esses espíritos passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo a lei do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar o seu contributo em benefício ao progresso da humanidade. Nesse livro, os seus leitores conhecerão os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias, que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e ao próximo. O livro Transição Planetária, ao meu ver, é uma das obras mediúnicas mais importantes dos últimos tempos,
ao abordar o grandioso processo dessa renovação planetária, conforme está predito, e como isso se realizará para que a Terra alcance o patamar da regeneração. Jesus, no sermão profético, ele está em Marcos, capítulo 13, versículos 7 a 8, ele fala do princípio das dores e da grande tribulação. Jesus então nos diz: quando ouvirem falar em guerras, perto ou longe, não tenham medo. É preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque nações e reinos declararão guerra uns contra os outros, haverá terremotos em vários lugares e também haverá fome. Isto anunciará apenas o início da angústia. E há 2000 anos, Jesus já nos mostrava a dinâmica do nosso planeta e da humanidade, e também nos mostrava o futuro. E essa mesma dinâmica do nosso planeta e da humanidade nos traz a própria doutrina espírita, através desse Consolador prometido, que era o Espírito da Verdade, que nos trouxe através de Kardec o Espiritismo. A doutrina espírita que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males da humanidade. Uma ciência iluminada pela fé e uma religião amparada pela ciência através da fé raciocinada. E Kardec nos trouxe, em 1859, o Livro dos Espíritos. E lá os Espíritos nos dizem que esses flagelos destruidores que ferem a humanidade são para fazê-la progredir mais depressa, dizendo que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos e que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento, e que a cada encarnação nós vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando rumo à perfeição. E se olharmos do nosso ponto de vista, nós vamos entender esses problemas como flagelos, mas pelos danos que eles nos causam. Mas esses problemas são frequentemente necessários para melhorar a ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Como, por exemplo, na metade do século XIV, por volta do ano de 1350, toda a Europa foi flagelada pela peste negra. Mais de 80 milhões de vítimas. Mas após esse período surgiu o Renascimento, que nos trouxe o fim do feudalismo, que nos trouxe o estudo das ciências, da filosofia e da arte. E sabemos que após os flagelos, a humanidade ganha força, ela sai da sua comodidade para o progresso. E essa é a lei do progresso. E nós temos também, no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, que os Espíritos nos esclarecem que para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem bons espíritos, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam novamente perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Eles serão substituídos por espíritos melhores que farão que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares.
Eis, portanto, meus amigos, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, pelos animais e pela natureza, chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente, contribuindo na grande tarefa da regeneração da humanidade. Espíritos de outras dimensões estão mergulhados nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. E assim, a Terra atingirá moralmente um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que o mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na Terra porque nela reinará a lei de Deus. A Terra, então, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Deus. Jesus, na sua misericórdia, que é o verbo da vida e luz desde o princípio, estará sempre conosco. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina seja localizada no deserto das consciências. A etapa de transição que ora se vive, sem dúvida, tem o Mestre Jesus no leme. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Que desejo a todos uma boa noite e que essas informações possam ajudá-los a decidir a leitura desse livro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos agora nos aquietando nesse momento, trazendo uma paz interior, aquela paz deixada por Jesus. Após essa palestra maravilhosa do nosso amigo Tadeu, de um livro tão importante para esse momento, tão atual para esse momento que a gente está vivendo. É um livro que fala sobre transição planetária. Vamos agora imaginar o nosso amigo Jesus e abrir o nosso coração para Ele nesse momento. Vamos entrar em contato com essa espiritualidade amiga, o nosso protetor espiritual, que todos nós temos um. Pedir a Ele que nos dê intuições no momento certo, nas decisões corretas.
pedir a Jesus o amparo a nós, para mantermos nesse momento de tanta dificuldade, tentar manter o equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Imagine Jesus na sua frente, converse com Ele mentalmente, nesse momento seu, peça para Ele força, coragem, ânimo, peça para Ele fortalecimento da sua fé, porque nada mais importante nesse momento que nós estamos vivendo que o fortalecimento de fé, daquela fé raciocinada que essa doutrina maravilhosa nos ensina a colocar em prática, aquela fé que nos faz o entendimento, o motivo de todas as dificuldades que estamos passando. Então pedimos a Jesus, pedimos essa espiritualidade amiga que oriente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que nos dê coragem e força para seguir em frente. E agora um pouco mais calmos, mais tranquilos, com mais certeza dessa esperança que Jesus nos deixou há 2000 anos. Vamos expandir um pouco agora essa energia nossa. E vamos imaginar aquele nosso irmão, amigo, aquele parente, aquele vizinho que está em momentos de dificuldades. Leve toda essa energia até ele agora por pensamento. Toda essa força, todo esse amparo que nós estamos encontrando nesse momento aqui, agora, que também possa chegar até ele, aonde ele estiver. O nosso amigo que esteja num leito de hospital, ou em casa, ou uma pessoa que está passando pela prova do desemprego. Além desse momento tão turbulento, existem os outros problemas que já aconteciam, que eles possam, nesse momento, serem fortalecidos também, manter a sua fé, acreditar em dias melhores, que eles possam, principalmente, tomar as atitudes necessárias para mudar esse campo vibratório, para mudar esses acontecimentos. E agora imaginemos também os hospitais, que essas pessoas, que esses trabalhadores possam ser amparados pela espiritualidade amiga nos seus trabalhos, enfermeiro, médicos, atendentes, porteiros. Imaginemos a dificuldade que estão nesse momento. Que eles possam, Senhor, ser atendidos também nesse momento, ser acalmados, ser fortalecidos, cada um em sua fé, cada um no seu trabalho, mas que eles possam ser fortalecidos para esse trabalho tão especial e tão importante nesse momento. Esses trabalhadores da saúde que estão sendo heróis nesse momento. Pedimos também, Senhor, aos moradores de rua, que possam também ser tocados nesse momento por energias boas, energias de Cristo. Que essas pessoas que já vivem dificuldades também, que elas possam, Senhor, serem fortalecidas, na medida do possível ser acalmadas, serem atendidas, Senhor. E pedimos também agora um pouco mais, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que eles possam tomar, Senhor, decisões corretas, que possamos passar, Senhor, por essas provas o mais rápido possível. Vamos imaginar uma luz sobre o nosso país, e que essa luz se resplandeça por todo esse planeta. Imaginemos agora todo esse planeta brilhando, expandindo luz para o universo,
a certeza que iremos ultrapassar esse momento de dificuldade, porque, como disse nosso irmão Tadeu, quem está no leme, quem é o governador espiritual desse planeta é Jesus. E Ele, mais do que nunca, também precisa de todos nós agora, através de nossa força, coragem e fé, para que sigamos adiante, para que esse planeta atravesse todo esse momento de provas para um período de regeneração. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez em estarmos juntos nessa noite, acompanhando e estudando essa doutrina maravilhosa, que nos dá a base, que nos dá a força, para seguirmos em frente sempre. Às vezes dá aquele momento de desânimo, aquela tristeza, mas nesses momentos, vamos recordar a orientação de Jesus, o nosso irmão maior. Fechamos o nosso quarto e pedimos a Ele proteção, coragem e discernimento. E agora vamos encerrando, agradecendo a Ti, Jesus. Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, muito a oportunidade da palestra. Agradecemos porque saímos mais revigorados, mais fortes para essa semana. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigo da espiritualidade. Muito obrigado por esse encontro. Que essa semana seja uma semana de paz, de harmonia e de tranquilidade. Assim seja.